Gente, boa noite. Que bom estarmos juntos. Como o Arthur já anunciou, meu nome é Marcilene Reis. Eu sou da área de estudos da Federação Espírita do Distrito Federal e sou também da área de estudos do CENOL, o Centro Espírita Nosso Lar, o Centro Espírita que fica no Gama. É uma alegria imensa nós estarmos aqui hoje reunidos, né? E ouvimos antes o grupo Emmanuel, e tem uma muito querida ali, a Badia. Que bom te encontrar, Badia. Vejamos, o tema do nosso estudo de hoje, quando Jesus chegou. Para nos inspirar para esse estudo, quando Jesus chegou, nós recorremos a Amélia Rodrigues. E Amélia Rodrigues, quando encarnada, foi professora na Bahia, foi escritora, foi poetisa e, por meio da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela escreveu um texto intitulado Quando Ele Chegou. Mas é claro que esse ele que está ali, esse pronome ele, refere-se a Jesus. Quando Ele chegou. E esse texto da Amélia Rodrigues é muito interessante, porque ela vai conversar conosco não a respeito do período cronológico que Jesus chegou, no sentido, será que Jesus nasceu, terá sido mesmo no mês de dezembro, exatamente no dia 25, ou terá sido ali no mês de abril? Enfim, a Amélia Rodrigues não vai conversar conosco a respeito disso. Ela vai falar das condições políticas e sociais daquele momento histórico em que Jesus chegou. E a Amélia Rodrigues começa nos dizendo o seguinte: aqueles eram dias tormentosos, a estes semelhantes. O monstro da guerra devorava as nações que se transformavam em amontoados de cadáveres e pasto de devastação, enquanto a loucura do poder temporal escravizava as vidas nas malhas fortes da sua dominação impiedosa. Olha, aqueles dias eram semelhantes a estes dias. Mais de 2000 anos se passaram e parece que pouca coisa mudou. O monstro da guerra ainda assola o planeta. E as pessoas continuam iludidas pelo poder temporal. E continua Amélia Rodrigues: o ser humano valia menos do que uma animalha, como ocorre hoje quando denominam como excluído, tombando na exaustão da miséria. Não vemos a mesma coisa hoje? O ser humano, às vezes, sendo menos tratado, menos cuidado do que muitos animais? Não vemos? A situação de miséria que tem assolado não só o Brasil, mas tantos outros países. E por quê? Porque o planeta não tem condições de alimentar todos que estão aqui encarnados no momento, por volta aí de 8 bilhões de pessoas. Sim, o planeta tem condições. Temos tecnologia para isso. Temos terra produtiva para isso. Mas o que impede? A loucura pelo poder temporal, que nos impede de nos vermos como irmãos e que todos nós merecemos respeito, dignidade. E segue Amélia Rodrigues. Naquele período havia um fio de esperança. Mas que fio de esperança era esse? Esperava-se um guerreiro. Provavelmente, como este aí da imagem, não é? Montado sobre um cavalo, com um capacete, um escudo, uma espada. E Amélia Rodrigues ilustra o texto dizendo: era a expectativa da chegada do Messias, vingador e poderoso. Como os algozes de então anunciado pelos profetas antigos e descrito por Isaías, o maior de todos os profetas.
há quase 700 anos. Ele seria poderoso e arrancaria o jugo hediondo de sobre o seu povo, concedendo-lhe benesses e glórias. Há quem até hoje espere esse Messias, vingador e poderoso. Mas nós, cristãos, em todas as partes do planeta, né, sabemos que o Messias já veio. E sabemos quais são as características do Messias. E o Messias não tem nada de vingador. Ele é poderoso, mas não o poder que a terra aplaude. Mas, como poderíamos dizer, por descuido nosso, às vezes atribuímos características que são nossas ao Messias. Mas o Messias não tem essas características. Mas já à época de Jesus, João Batista, o último dos profetas, o precursor, já anunciava a vinda do Messias. E o Messias que ele esperava, que ele anunciava, não era o Messias que todos esperavam. Vingador, poderoso. Não era esse Messias. Mas vamos conhecer um pouquinho este personagem, João Batista. Olha o que a Amélia Rodrigues diz a respeito dele. Ele crescera no deserto e robustecera o caráter na aridez e ardência da região sem vida e sem beleza. Mergulhara o pensamento no abismo das reflexões por anos a fio, buscando entender o objetivo primordial da existência, Deus e sua justiça, diferente de tudo aquilo que havia ouvido dos seus sacerdotes indignos. E continua Amélia. As noites estreladas e frias refrescaram-lhe a alma que ardia em febre de expectativas pela chegada do Rei libertador de consciências e de sentimentos. Vejamos, olha quem João Batista anuncia. João Batista já se mostra ali à frente daquele povo. Porque o que ele busca é diferente do que os outros buscavam. Ele busca o quê? Entender o objetivo primordial da existência. Busca entender Deus. Busca entender a justiça de Deus. E ele sabe que esse Messias será um rei libertador. Mas libertador de quê? De consciências e de sentimentos. Quais sentimentos? Os sentimentos indignos, é claro. Mas sigamos. E João Batista, ainda dentro do texto de Amélia Rodrigues, quando ele chegou, Amélia Rodrigues nos conta que João Batista, enquanto aguardava o mestre, que ele se apresentava, que ele se apresentasse a todos, ele batizava. Mas ele batizava, olha só, lavando simbolicamente as misérias do homem comprometido, a fim de que ressurgisse um novo ser aureolado de bênçãos. O batismo que João Batista realizava era simbólico. É claro que a partir daí, algumas religiões adotaram o batismo como uma prática, como um ritual, mas nós, profitentes da doutrina espírita, sabemos que Jesus não batizou ninguém. Mas ele se permitiu batizar por João Batista. E se permitiu por quê? Porque João Batista era o precursor. Era a voz que clamava no deserto, anunciando a sua vinda. E João Batista era respeitado por toda aquela comunidade. E João Batista, em reverência, em respeito, aliás, e Jesus, em reverência a João Batista, permitiu-se batizar. Mas olha o batismo que João fazia. Era na ideia, no intuito de que ressurgisse um novo ser. Porque essa é a proposta.
que nós consigamos ressurgir a cada momento, a cada oportunidade. O batismo era simbólico. E seguindo nessa atmosfera toda, quando Jesus chegou então para João Batista? Quando? E Amélia nos revela, dizendo o seguinte: inesperadamente, em formosa manhã, no meio da multidão ele surgiu, aproximou-se, e os seus olhos detiveram-se uns nos outros. Então ele exclamou, tomado de lágrimas e sorriso: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi assim que João Batista apresentou Jesus para aquela comunidade. E então, Amélia continua falando das impressões que João Batista teve a respeito de Jesus. Como ele era belo e manso, suave, meigo, discreto e amoroso. Aquele homem só curvou-se diante dele e disse-lhe: cumpre as profecias. Nesse momento, Jesus chegou para João Batista, anunciando que ele sim era o Messias e que, portanto, as profecias estavam se cumprindo naquele momento. E a partir daí, João Batista nunca mais foi o mesmo. Sua voz tornou-se mais mansa, mais serena, mais tranquila. E ele compreendeu que aquele era o momento de ele se retirar, sair de cena, porque o Messias havia chegado. Com toda humildade, João Batista sai de cena, entendendo que ele era só o precursor e que Jesus é que era o Messias. E aí ele permite, deixa, percebe perfeitamente que era o momento de se retirar. Mas esse Messias que chega e que não agradou a tantos, olha o que a Amélia Rodrigues nos diz. O Messias do amor chegara sem exércitos, sem clarins anunciadores, sem forças de impiedade. E por isso não foi bem recebido pela ímpia Judéia, pelos iludidos do mentiroso poder temporal. Seu incomparável canto ainda prossegue, há 2000 anos incessantes, convidando com invulgar ternura, vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus chegou há mais de 2000 anos, sem exércitos, sem forças de impiedade, e ele não foi aceito por aquela sociedade. E até hoje ele não é aceito. Não é aceito por muitos de nós que queremos resolver as nossas questões da vida com a impiedade. Esquecidos que o próprio Mestre, quando aqui esteve, resumiu os 10 mandamentos anunciados por Moisés. Resumiu em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se fôssemos fazer ainda um outro resumo, amar ao próximo como a si mesmo. Porque quem ama ao próximo como a si mesmo, consequentemente, ama a Deus. Por quê? Porque segue os ensinamentos divinos. E amar ao próximo vai além de amar os iguais. Amar o próximo inclui tudo o que está na natureza. Então está sim incluindo os animais, os rios, os mares, as plantações, as florestas, tudo, absolutamente tudo. E olha que Jesus nos fez um convite há 2000 anos. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Olha, vinde a mim
e eu vos aliviarei. A mensagem do Cristo é clara. Ele diz que vai nos aliviar. Ele não disse, eu vou tirar todos os seus problemas. Ele não disse, tudo o que você, o que ele, o que nós fizemos de equivocado está absolutamente perdoado e nós não vamos precisar responder por isso. Jesus não disse isso. Ele disse que ia nos aliviar. E nos aliviando, nos permitirá adquirir forças para continuar a nossa jornada, respondendo pelos nossos atos. Porque duas grandes leis nos regem. A lei do livre-arbítrio, que nos diz, plante, faça suas escolhas. Livre-arbítrio. Somos livres para fazermos as nossas escolhas. Somos livres para plantarmos aquilo que desejarmos plantar. Mas tem uma outra lei que também nos rege. É a lei de causa e efeito, que nos diz o seguinte: as escolhas têm consequências. As plantações dão frutos. Qual a qualidade dos frutos que nós estamos produzindo? Pensemos. E Jesus nos oferece o alívio, nos fortalece e nos prepara para continuarmos a caminhada, a jornada. Muito bem. Já sabemos que a personagem destacada por Amélia Rodrigues, João Batista, nós já sabemos quando que Jesus chegou para ele. Né? Naquele momento em que Jesus disse a João Batista, cumpre-se as profecias. Ou seja, Jesus era o Messias. É o Messias. Mas vamos perguntar quando Jesus chegou para outros personagens do Evangelho. Paulo de Tarso, por exemplo. Quando será que Jesus chegou para Paulo de Tarso? Alguém arriscaria aí? Alguma dica? Opa, diga. Na estrada de Damasco. Exatamente. Jesus chegou para Paulo de Tarso na estrada de Damasco. E olha só, foi na estrada de Damasco quando, envolvido por intensa luz, que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo de Tarso era um doutor da lei. Conhecia tudo a respeito do Velho Testamento. Tudo. E cumpria com muito rigor. E quando aqueles que queriam pregar qualquer coisa que fosse diferente do Velho Testamento se apresentavam, ele achava que era dever dele defender. E é por isso que ele perseguia os cristãos. Mas a caminho para Damasco, quando ele ia tentar capturar Ananias, eis que Jesus aparece para ele, fazendo essa pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, logo envolvido por aquele clarão, a pergunta que Saulo faz é: Senhor, o que queres que eu faça? Nós fazemos essa pergunta para Jesus? Ou nós dizemos assim para Jesus: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, e mais isso, e mais aquilo outro, e não esqueça daquilo também. Somos como Paulo? Perguntamos para Jesus o que é que Ele quer que nós façamos? Ou nós dizemos para Jesus o que é que nós queremos que Ele faça para nós? Mas a pergunta diária deveria ser essa: Senhor, o que queres que eu faça? A cada dia, pela manhã, ao levantarmos da cama, a pergunta deveria ser: Senhor, o que queres que eu faça? Mas vamos verificar outras personagens do Evangelho. E a mulher adúltera?
Quando será que Jesus chegou para a mulher adúltera? Quem arrisca? Alguém? Candidatos, candidatas? Alguém já ouviu falar daquele episódio de aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra? Pois, muito bem. Foi nesse momento, e olha o que é que ela diz. Foi quando ele me perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Então Jesus me disse: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. E Jesus não nos condena. E Jesus está sempre nos aliviando. Mas ele diz para nós, tal como disse para a mulher adúltera: vai-te e de futuro não tornes a pecar. Não tornes a errar o alvo. Não tornes a equivocar-se. Por quê? Porque haverá consequências. E aí não tem como condenar, como acusar. Ah, mas a culpa é do meu vizinho, a culpa é do meu irmão, a culpa é do governo, a culpa é... Não, a responsabilidade é nossa. Se nós já conhecemos as leis divinas e sabemos o que devemos fazer, por que não fazer? Evidentemente, como nós não somos espíritos santos, nós somos espíritos que estamos nos santificando, né? Nós não somos espíritos santos, nós somos espíritos que estamos nos santificando, melhorando a cada dia, progredindo. E a estrada do progresso, é claro que em alguns momentos, nessa estrada do progresso, nós vamos nos equivocar. Evidente que sim. Mas, considerando que nós já temos de conhecimento, seria interessante buscarmos seguir as leis divinas, para que as consequências dos nossos equívocos não sejam assim tão drásticas, não é? Que nós imediatamente, diante de um equívoco, reconheçamos e busquemos a reparação. Mas e se outra personagem do Evangelho, perguntássemos, né, para outra personagem do Evangelho, quando Jesus chegou? Quando será que Jesus chegou para Pedro? Alguém? Arrisca? Sei que todo mundo sabe, né? Porque todo mundo aqui é especialista em Evangelho, tenho certeza disso. Eu vou falar e vocês, é isso mesmo. Muito bem. Todos nós sabemos que Pedro negou Cristo 3 vezes, não foi? 3 vezes. E olha só o que Pedro diz. Foi no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela 3ª vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Olha o que Jesus fez na vida de Pedro. Acordou a consciência dele para a verdadeira vida. E é isso que Jesus está tentando fazer conosco. Acordar a nossa consciência para a verdadeira vida. E nós já sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. Mas nós estamos num mundo físico. Mas Jesus nos ensinou os meios de vivermos no mundo sem sermos do mundo. Sem nos deixarmos levar pela loucura do poder temporal. Por quê? De que nos vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não é? O Evangelho nos alerta. Muito bem. E se nós fôssemos consultar outra personagem do Evangelho? Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Quando será que Jesus chegou para Maria de Nazaré? Olha o que nós temos aqui. Foi em Belém, num estábulo, sob a luz das estrelas. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei do amor. Foi isso que Jesus veio nos ensinar, a lei do amor. E Jesus é Filho de Deus, tal como nós somos filhos de Deus.
Jesus é nosso irmão mais velho. É o governador do planeta Terra. Mas a evolução de Jesus já era evoluído quando nós fomos criados. Ele é nosso irmão mais velho. E como ele é nosso irmão mais velho, tanta sabedoria Jesus tem, alguns olham e confundem Jesus com o próprio Deus. Mas Jesus não é o próprio Deus. Jesus é filho de Deus, tal como nós. E Jesus chegou à categoria de Cristo. Também nós um dia chegaremos a esta categoria. Mas temos a eternidade para isso. Mas não podemos ficar adiando para as próximas encarnações as tarefas que nós já podemos realizar nessa. Então, Maria de Nazaré sabe que a promessa de um novo tempo. Mas esse novo tempo talvez não tenha chegado para muitos. Mas esse novo tempo já chegou para nós? Nós já vimos aqui que para muitas personagens do Evangelho que nós citamos aqui, quando foi que Jesus chegou para cada uma dessas personagens citadas? Mas a pergunta agora é, e para nós? Quando Jesus chegou? Ninguém precisa responder, mas só para pensar. Quando Jesus chegou? 10 segundos para pensar. Quando Jesus chegou? Talvez haja uma certa dificuldade para responder essa pergunta, porque existe uma outra. Jesus já chegou? Jesus já chegou para mim? Para você, Arthur? Para você, Abadia? Jesus já chegou para cada um de nós? É para a nossa reflexão. Esse período, né, de final de ano, início de outro ano, a gente para refletir. E a reflexão deve ser essa. Jesus já chegou para mim? E como eu sei se Jesus já chegou para mim? Como saber? Cada personagem que nós citamos aqui no Evangelho, quando Jesus chegou para elas, houve uma transformação. Houve transformação nas nossas vidas. Nós somos os mesmos de há 10 anos. Se nós dissermos que somos os mesmos de há 10 anos, tem algo errado. Porque nós reencarnamos deixa eu olhar aqui a média de idade. Aqui ninguém aqui parece que tem menos de... tem um pequenininho lá que eu acho que tem menos de 10 anos. Então, nós chegamos aqui, né? Reencarnamos aqui há 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos atrás. Ou 100, que é o seu que leva, né? 100 anos, né? Então, nós chegamos aqui para quê? Nós reencarnamos para quê? Para evoluirmos, para progredirmos. E se olharmos neste ponto da nossa existência e dissermos, eu sou absolutamente a mesma pessoa de há 10 anos, não evolui. Não evolui. E nós precisamos evoluir. Todos os dias. Todos os anos. A cada final de ano é preciso fazer essa reflexão. Estamos evoluindo? Nós não somos adeptos da síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Até porque aquele ditado popular que dizem, né? Pau que nasce torto morre torto, a gente sabe que não é verdade, né? Porque o pau que nasce torto, né? A árvore lá meio tortinha, se você colocar lá uns pauzinhos assim para acertar, um barbante, amarra ali, ajusta, né? Ela vai desentortando ali aos poucos. Então, até o pau que nasce torto pode desentortar, por que nós não podemos nos modificar? Porque essa é a tarefa. Eu não sei quando nós vamos ser convidados ao retorno à parte espiritual. Talvez daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Talvez amanhã. Talvez nós não vejamos a passagem do ano. Mas qual é o nosso compromisso?
retornar à pátria espiritual muito melhor do que quando aqui nós chegamos. É esse o nosso compromisso. Se no dia do nosso desenlace nós pudermos dizer assim: Senhor, eu estou muito melhor do que quando aqui cheguei. Quem puder dizer isso, vai poder desencarnar com alívio, com tranquilidade. E quem estacionar vai ter alguma dificuldade. Então pensemos nisso. Como eu sei se Jesus já chegou para mim? Pensa, Jesus já chegou. E se não chegou? O que nós estamos esperando? Porque o convite já foi feito. Vinde a mim. Jesus ainda nos disse: o meu fardo é leve. Né? O fardo é leve. E aí a gente vem ao centro espírita, né? A gente recebe passe, a gente trabalha nas atividades que a casa proporciona. E às vezes a gente olha e pensa assim: poxa, mas a minha vida não está leve. O meu fardo ainda está puxado. Mas está. E não tem problema. Porque se nós formos olhar, né, todos os exemplos do Evangelho, e todos os personagens enfrentaram dificuldades. Faz parte. As dificuldades fazem parte. A vida ela é feita de desafios e bênçãos. O grande problema é que nós queremos só as bênçãos. Não queremos enfrentar os desafios. E as bênçãos vêm através do enfrentamento dos desafios. Aliás, fazendo uma análise, já que nós estamos aqui para o progresso, os próprios desafios são bênçãos, são oportunidades. Mas sigamos. E aí, nós estamos aí refletindo com relação se Jesus já chegou nas nossas vidas. E se ele não chegou, o que é preciso fazer para que ele possa definitivamente chegar em nossas vidas? Nós queremos convidar agora um outro escritor para participar do nosso estudo hoje. Esse outro escritor é o Zé Carlos de Luca. O De Luca escreveu um livro que eu recomendo a todos, O Médico Jesus. Tem uma linguagem simples. E os textos são curtos, dá para uma leitura diária, e nós podemos ir lendo esse livro e compreendendo as mensagens do Cristo com muita tranquilidade. E o De Luca encerra a obra, O Médico Jesus, com uma oração, exatamente, a Jesus. E a oração que o De Luca traz é uma reflexão para nós. Olha como é que o De Luca começa. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Será que nós somos este indivíduo aí? Que só procura Jesus para conversar quando as provações sacodem o barco da vida? Será? Ou nós conversamos com Jesus diariamente? Será que nós somos essa pessoa aqui da oração que se preocupa mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu? Quem somos nós? Mas aí continua o De Luca. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Quem é que só procura Jesus quando a doença bate à porta? Né? Quase todos nós. Quando bate exatamente no nosso corpo físico ou no corpo físico de um ente querido. Não é? Mas precisamos mudar essa postura. Jesus precisa ser o nosso companheiro diário. E ele está à disposição. Continua De Luca. Querido mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança
na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Porque a gente precisa de paciência, né? Paciência. Às vezes nós queremos que as coisas se resolvam no estalar de dedos, mas nós passamos encarnações e mais encarnações escolhendo o caminho do mal. E agora nós queremos que o bem venha bater a nossa porta sem que nós façamos esforço? Muito bem. E aí, nós não podemos nos sentir, olha, um coitadinho. Nós não somos coitados. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E Deus nos ama e nos ampara e envia sempre um emissário para cuidar de maneira muito especial de cada um de nós. E aí continua o De Luca. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Muitas doenças, fomos nós mesmos que as criamos. Somos nós os autores dessas doenças. Somos nós. Mas nós não podemos desprezar a ajuda dos médicos da terra, porque os médicos da terra são emissários do Pai, são emissários de Deus. Mas nós podemos buscar em nós forças para a transformação, porque nos transformando, nós podemos auxiliar a nós mesmos na cura. E aí continua o De Luca. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Será que nós ainda temos desejos insanos? Oi, como, né? Será que nós ainda desejamos coisas que não são nobres? Será que nós nos melindramos, nos aborrecemos por qualquer coisa e dizemos assim para o outro? Mas como que o Arthur fez isso comigo? Eu não merecia. Não, eu nunca mais vou falar com o Arthur. O que ele está pensando? Né? E os ataques de orgulho? O orgulho ferido. Às vezes a gente se coloca num patamar tão superior ao outro que não permite que o outro possa pensar diferente de nós. Mas aí continua o De Luca. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Sem vivermos os mandamentos de amor e fraternidade que Jesus nos apresentou, nós não vamos conseguir a saúde inabalável. Seguindo os mandamentos de amor e fraternidade que Jesus nos apresentou, ainda que o nosso corpo físico esteja adoecido, mas nós, como espíritos que somos, estaremos saudáveis. Porque poderemos compreender que a doença é um processo de cura. É oportunidade para o espírito curar-se. E aí continua o De Luca. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. E a dificuldade de perdoar, que acompanha muitos de nós, nos causa muitas doenças. E o dia que nós compreendermos que perdoar não é um ato de gentileza para com o outro, mas é um ato de gentileza para conosco, nós vamos perdoar com mais facilidade. E aí continua o De Luca, quase acabando. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Então, a nossa invigilância nos traz provas. Provas que nós não quisemos evitar. Nós até sabemos que aquilo não vai dar certo, mas muitas vezes, assim mesmo, nós escolhemos o caminho. Escolhemos aquele equívoco. Muito bem? E assim termina o De Luca dizendo: obrigado, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz no teu amor.
que a nossa oração seja semelhante a essa que o De Luca nos apresentou, colocando as nossas fragilidades e pedindo força ao Mestre para que não nos desviemos do bom caminho. Nós começamos com Amélia Rodrigues e nós vamos finalizar com Amélia Rodrigues, porque quando ele chegou, quando Jesus chegou, vejamos, foi apresentado a todos nós, não é? Foi apresentada a todos nós a vida de Jesus. De que modo? Olha, é um permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. Então, Jesus só terá chegado para nós quando nós estivermos vivenciando os seus ensinamentos. Precisamos plasmar os ensinamentos de Jesus no nosso coração e na nossa mente. Então, que 2023 seja uma oportunidade maravilhosa para, se nós ainda não encontramos Jesus, se Ele ainda não chegou nas nossas vidas, que Ele possa chegar. E Jesus chegando em nossas vidas, Ele fará festa no nosso coração. E no dia que nós retornarmos à pátria espiritual, nós poderemos dizer: Jesus amigo, eu estou muito melhor do que quando aqui cheguei. Muito obrigada pela atenção, pela participação de todos e um feliz ano novo.